Tudo bem, professor Tiago? Boa noite para você. Seja Boa bem-vindo noite. mais uma vez ao Noite Brasil. Tá frio, né? Tá frio para os padrões, assim, tá muito frio. Tá quase um inverno, assim, sei lá, da Finlândia, do Polo Norte, Polo Sul. Boa noite, Thalita. Boa noite, Eri. Boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando. Quando vê isso, é o quê? 22 graus. Porque aqui em Recife tá frio. Para nós, recifenses, já estamos em clima de inverno, tá 25 graus. Aqui tá 19 graus. Então, aqui Ai, ai. tá congelando, tá Tá congelando. frio. Tá quase Polo Norte, tá quase Papai Noel, assim. Tá horrível. Horrível, horrível. Nossa, gente, nem combina com o Rio de Janeiro esse clima. Chovendo, céu cinza, horroroso. Bom, vamos lá. Professor Tiago, deixa eu aproveitar então. A gente falou bastante aqui sobre essa questão do vídeo da Michelle Bolsonaro. Vou aproveitar o seu tempo também para te ouvir. Como é que você está avaliando essa questão sobre, enfim, as repercussões aí desse vídeo, a articulação na política? Como é que você está olhando para essa questão? Uhum. Bom, Thalita, o que me chamou a atenção nesse vídeo da Michelle Bolsonaro, né? Eu consegui ver ele ontem após o jogo. Me chamou a atenção, assim, acho que duas questões e que eu acho até interessante trazer aqui, porque eu achei que isso foi muito pouco comentado, né? Hoje as pessoas ficaram, enfim, falando muito da semiótica do vídeo, né? Eu vi muitos comentaristas falando da questão da semiótica, né? Da frase que estava na blusa dela, enfim, os adereços, os apetrechos que estavam aparecendo, o que tinha na mesa, o que tinha nos quadros atrás dela. Mas, assim, o que me chamou mais a atenção, na verdade, eu falei dois, mas acho que talvez três pontos. Primeiro, eu não sou advogado, né? A gente já falou sobre isso aqui. Eu sou sociólogo, sou, enfim, professor de sociologia, mas eu acho que houve ali um crime eleitoral. Por quê? Em primeiro lugar, ela faz claramente campanha para o governo do estado do Ceará e para o Senado, para uma das vagas no Senado do estado do Ceará, quando ela nomeia, né, o senador Girão como o candidato, né, da extrema-direita, do campo da extrema-direita, né, do campo bolsonarista, ou seja, e aí enumera que ele, enfim, teria as condições necessárias para ser esse candidato e não o Ciro Gomes, ou seja, ela está claramente fazendo uma campanha para o atual senador Girão, e ela também faz campanha para, eu não vou me lembrar o nome dela, mas para vereadora, a vereadora de Fortaleza, que ela fala, né, que é uma mulher de direita, que é uma mulher honrada, que é uma mulher isso, que aquilo, que abriu mão, enfim, dos sonhos dela, que ajudou lá o então candidato a prefeito lá da coligação delas lá, o André Fernandes, salvo engano. Então, assim, na minha modestíssima opinião, sem, né, ser um conhecedor aprofundado da legislação eleitoral, eu penso que houve ali um crime eleitoral. Assim, se eu fosse ligado a algum partido político, se eu tivesse alguma ligação a algum partido político, eu acionaria o Superior Tribunal Eleitoral, né, o ST, o Tribunal Eleitoral, fazendo essa denúncia. Então, assim, eu penso que aquilo ali foi uma violação ali do princípio, foi uma propaganda, aquela propaganda antecipada, né? Que, vamos lá, não vai dar muita coisa, mas pelo menos eu acho que demonstraria que as pessoas não estão também aceitando qualquer coisa, né? Vai gerar uma multa e tudo mais, mas eu acho que é importante pontuar aquilo. E o segundo lugar, eu acho que ela deixou muita gente no bolsonarismo preocupada, né? Já no final da fala dela, quando ela
ela afirma que ela teria mais coisas para falar, inclusive, né, a palavra, não sei se vocês chegaram a comentar aqui antes, que ela, inclusive, mostra na fala dela, né, na legenda, aparece a palavra ali em letras maiúsculas, garrafais. Então, eu acho que aquilo ali deu claramente a entender para o Flávio Bolsonaro, para mim, foi uma ameaça aquilo, né? Assim, dizendo que, claramente, com todas as letras, que ela sabe muito mais coisas dele e que ela pode abrir a boca, ela pode dizer, ela pode falar. E acho que a terceira questão que eu destacaria nos dois vídeos, né, é que claramente foi um rompimento ali, ou seja, o que vai acontecer daqui para frente é muito difícil, né, até porque é difícil a gente analisar o que essas pessoas da extrema-direita pensam, que não pensam, enfim, mas eu acho que representou claramente um rompimento ali, uma guerra, uma briga pelo espólio da extrema-direita, né? Enfim, claramente o Bolsonaro, né, está fora de combate, né? Ele não tem nenhuma condição legal que seja, né? Muito se especulou hoje também sobre a questão da saúde de fato dele, né? Inclusive essa questão da saúde mental dele, né? Lembrando que foi alegado que aquela arma que foi encontrada com segurança teria sido tirada de casa para que ela pudesse ser alterada para que ela não disparasse, né? Então, assim, eu vi muita especulação nesse sentido, ou seja, como é que será que está realmente a saúde dele, a saúde mental, enfim, como é que de fato ele está, né? Muitos boatos correm há muito tempo sobre a saúde dele, mas claramente, ou seja, a gente tem ali um rompimento pelo espólio eleitoral da família Bolsonaro. E interessante que ontem, quando a primeira coisa, e salvo engano, até postei isso, que me chamou a atenção quando eu ouvi aquilo, foi dizer, ela não está mirando em 2026, ela está mirando em 2030. Eu acho que, assim, teve muita gente, inclusive hoje, né? Porque ela pode ser candidata contra o Flávio Bolsonaro, ela pode ser uma segunda, uma segunda opção aí para a extrema-direita, ela pode vir candidata contra o Flávio, assim, acho muito difícil, até porque o período, primeiro, né, o período de transferência, de possibilidade de filiação partidária já passou, ou seja, tanto o Flávio Bolsonaro quanto ela são filiados ao PL, ao Partido Liberal, do Valdemar da Costa Neto, então eles não teriam como trocar, ela não poderia trocar de partido, nem o Flávio pode trocar de partido, para que ambos pudessem ser candidatos à presidência. Ou seja, teria que ter uma composição entre eles, e eu duvido muito, se bem que da extrema-direita a gente não pode duvidar de nada, né? Dela, por exemplo, ser vice dele, ou dele ser vice dela. Ou seja, esse seria um cenário, né? Mas assim, não existe o cenário dela ser candidata e ele também ser candidato. Então, por isso que eu estou dizendo que eu acho que mostra esse rompimento, essa disputa pelo espólio, sobretudo a disputa pelo espólio dos evangélicos, né, desse espólio religioso, e do espólio das mulheres, né? Eu penso que talvez ela se considere ali a dona, a proprietária desses votos da extrema-direita que saem das igrejas evangélicas e que saem também das mulheres, e ela deixa isso muito claro, né? Ou seja, se a gente pega a questão da semiótica, a semiótica da questão evangélica, né? Aparece muito nessa semiótica, e quando a gente pega, né, a fala dela, ou as falas dela, nos dois vídeos, ela destacando muito essa questão das mulheres, né? Então, assim, para mim é claramente um rompimento ali, algo que a gente já vinha apontando, né? Mas a gente apontava de uma maneira bastante lateral, e isso ontem aparece. E que, para mim, o que me chamou mais atenção, na verdade, foi esse finalzinho da fala dela,
a ameaça que ela deixa ali subentendida de que ela sabe muita coisa e que ela pode falar muita coisa. Então, eu penso isso. Também eu não sei se ela vai falar, eu não sei se ela vai dizer o que ela quer, até porque quando a gente diz, a gente pega e fala, né? Mas, assim, eu acho que está muito claro e, obviamente, ela sabe de muita coisa, ela sabe de todas as mutretas, as maracutaias, os crimes, enfim, ela sabe de tudo, né? Afinal de contas, ela é alguém que está dentro da família, ela é alguém que está dentro da casa e alguém, né? A gente não pode esquecer, né? Aqueles depósitos lá do Queiroz, né, na conta dela, inclusive o apelido de Micheque, né, fica por conta desses depósitos que até o momento, né, não foram muito bem explicados, né, toda vez que foram questionados, o marido dela, o Jair, diz que era pagamento para ele, de dinheiro que ele tinha emprestado, mas nunca deu nenhum tipo de explicação. Então, assim, eu acho que ela sabe muita coisa, ela ameaçou e ela, enfim, mostrou ali o que ela tem. Né? Ela, se a gente estivesse falando de um jogo de pôquer aí, ela blefou altíssimo, né? Assim, é como eu estou vendo essa questão. E tu falou que pensa nessa posição de Michelle mais pensando para 2030, mas pensando nessa disputa do pós-lulismo, né, e talvez do espólio bolsonarista nesse mundo pós-lulista, como tu acha que Michelle pensou em se posicionar a partir desse vídeo, né? Porque eu acho que essa é a questão que muita gente tem se colocado, né? Qual é a forma de Michelle ter se posicionado? Qual a sua tentativa de se posicionar politicamente? Se ela de fato está amando de Bolsonaro ou se ela de fato estaria tendo uma posição, né, própria, né? Estaria tentando traçar um caminho próprio. Se tu enxerga Michelle nesse tabuleiro como uma jogadora muito mais autônoma ainda que do bolsonarismo, mas muito mais autônoma desse núcleo que é os filhos, etc. Ou se tu acha que ela está tentando construir algo mais autônomo? Eu acho, Eri, assim, e achismo mesmo, tá? Assim, quando estou dizendo eu acho, porque é achismo mesmo, assim, eu penso que ela está tentando se descolar da tal, assim, eu venho chamando a atenção, né? Esses políticos, né? Esses partidos políticos, essas pessoas que estão ali na elite, né? Da política partidária, eles têm acesso a muitas pesquisas, ou seja, essas pesquisas que acabam saindo os números, que a imprensa divulga os números, que as pesquisas que nós mesmos aqui comentamos os números, assim, as pessoas não têm ideia do nível de pesquisa que é feita pelos partidos políticos a todo momento, sobretudo nesses meses, nessas semanas que antecedem as eleições. Então, assim, a gente tem grupos focais sendo feitos nesse momento, a gente tem pesquisas qualitativas que a gente não tem a divulgação desses dados, a gente tem algumas quantitativas, mas as qualitativas a gente não tem acesso, nem as pesquisas de grupo focal a gente também não tem acesso. Mas pelas pesquisas que nós estamos tendo acesso, né, que são essas pesquisas qualitativas feitas por esses maiores institutos de política, a gente pode ter, Eri, um elemento que é bastante interessante. As últimas pesquisas mostram claramente uma queda do Flávio Bolsonaro entre os evangélicos e entre as mulheres. Então, assim, ele teve uma queda muito mais considerável nesse público, né? As mulheres nunca foram, né, um grande público para o bolsonarismo, para a extrema-direita, né? Enfim, eles sempre tiveram essa dificuldade, as mulheres talvez tenham sido ali o grande paredão, né, que impediu, inclusive, a vitória do Jair Bolsonaro na eleição de 2022, e em virtude, né, de toda a questão moral envolvendo o Flávio Bolsonaro,
acho que os evangélicos eles estavam apontando a retirada de apoio. Inclusive, uma coisa que estava me chamando a atenção, se a gente pegar aí os últimos... Isso eu estava observando já antes do áudio lá, do irmãozão do Vorcaro, antes de vir à tona esse fato, diversos líderes evangélicos, diversos pastores, enfim, eles já estavam abandonando o bolsonarismo, eles já estavam deixando o Flávio Bolsonaro na chuva. O próprio Malafaia, que talvez seja o mais midiático, o mais verborrágico, ele nunca, não sei se vocês concordam comigo, ainda que ele tenha falado, tenha dito ali que o apoio dele era do Flávio e tal, mas ele nunca se posicionou assim, muito claramente ao lado, muito pelo contrário. Ele meio que deu uma emergida, às vezes aparecia, falava alguma coisa, mas nunca foi aquele apoio entusiasmado para o Flávio Bolsonaro. É um outro caso que está muito nítido, por exemplo, o Ottoni de Paula, aquele deputado federal que é do Rio de Janeiro, que é pastor também. Ele faz tempo, ele, enfim, sai dessa órbita, continua sendo uma pessoa de direita, ele mesmo fala isso, mas sai dessa órbita bolsonarista e vem sendo muito verborrágico contra o Flávio Bolsonaro. Teve alguns outros pastores aí, eu chamo a atenção que eu vi um pastor que é daquela igreja Sara Nossa Terra também, falando muito mal do Flávio Bolsonaro, trazendo essas questões de ética, de moralidade, e tanto é que o Flávio, na fala dele, que ele responde, ele faz um vídeo lá, dizendo, aquele tipo, se você se sentiu ofendida, então me desculpe, aquela coisa péssima, então, ou uma outra frase que ele soltou, do tipo, eu nunca tratei uma mulher mal, eu até tenho uma esposa e 2 filhas, aquela coisa do, até tenho um amigo negro, como é que eu sou racista, eu até tenho um amigo negro. Então, assim, eu entendo que está havendo esse descolamento desse eleitor evangélico também, pelo menos uma parte desses eleitores do Flávio Bolsonaro, por não identificar nele ali um homem, enfim, ligado à religião. Ainda que o Jair também não seja, nunca tenha sido um homem ligado à religião, mas ali ele tinha um apoio majoritário, tinha aquela mítica em torno dele, daquela questão da facada e tudo mais, que levou essa parcela de evangélicos a estar ali no entorno dele. E eu acho, tá, o Eri e Thalita, que talvez a Michelle Bolsonaro, tendo percebido esse descolamento, e obviamente, gente, a gente não é bobo, eu imagino, e aí eu estou falando muito sério com isso, a quantidade de misoginia que essa mulher não deve ter passado dentro dessa família. Assim, a extrema-direita é extremamente misógina. A gente cansou de ver as frases, as falas do Jair Bolsonaro e as frases e as falas dos filhos dele contra mulheres, contra minorias raciais, contra a população LGBTQIA+, enfim, a gente cansou de ver tudo isso. Então, assim, vocês imaginem se eles admitiriam o protagonismo de uma mulher, sobretudo, a Michelle Bolsonaro, que, salvo engano, é a 3ª ou 4ª mulher do Jair Bolsonaro, não é mãe dele. Assim, se o Carlos Bolsonaro se lançou candidato contra a própria mãe, é importante a gente lembrar disso, que no Rio de Janeiro, o Carlos Bolsonaro ele entra na política, ele, salvo engano, ele tinha 17 anos, ele não tinha 18 anos completos, contra a mãe dele. A mãe dele era vereadora, a Rogéria Bolsonaro. Ela rompe com o Bolsonaro, se separa do Bolsonaro ali no meio da campanha eleitoral, ali no meio do mandato, e o Jair Bolsonaro lança o filho deles, ou seja, o Carlos, que era o segundo mais velho, até então, ele se lança contra a própria mãe, disputando o cargo de vereador contra a própria mãe, e ele é eleito e a mãe não é eleita. Tá? Então, assim, essa é uma questão que precisa ser lembrada para mostrar o quanto misógino eles são, o quanto de ódio as mulheres eles têm.
seja, se para eles, né, a figura materna não representa absolutamente nada, o que dirá a madrasta, né, sei lá, a terceira, quarta, quinta madrasta, né? Então, assim, eu imagino que de fato ela tenha passado, mas eu acho, tá, Eri e Thalita, que a gente tem aí uma tentativa da Michelle de segurar esse público, esse eleitorado evangélico e esse eleitorado composto por mulheres que estava ali, segundo essas pesquisas eleitorais, saindo do raio do bolsonarismo, né? Assim, saindo ali do raio da extrema-direita e do bolsonarismo, né? Até porque essas mulheres, esse público evangélico, poderiam ser capturados por outro espectro, né? Poderiam ser capturados pelo carinha lá do MBL, ou poderiam, inclusive, e por que não, ir para o lado do presidente Lula. Lembrando que o próprio presidente Lula já teve, né, o voto de uma parcela significativa desse mesmo público evangélico. Né? Então, assim, eu acho que é isso. E aí, quando a gente está falando, né, uma outra questão que, só para encerrar essa fala, que eu sempre destaco, vários pesquisadores estão apontando aí que o bolsonarista raiz, né, aquele indivíduo que é bolsonarista, seria algo em torno de 10 a 15% do eleitorado. Né? O restante desse eleitorado que hoje acompanha o Flávio Bolsonaro, né, que aí estaria em torno de 30, 40%, de acordo com as pesquisas, é aquele eleitorado antipetista e anti-esquerdista, ou seja, é aquele cara que em 89 votou com Collor, que depois votou com Fernando Henrique, depois votou com Serra, depois votou com Alckmin, e até que foi, votou com Aécio, até que foi novamente capturado para as hostes bolsonaristas. Né? Então, assim, desse eleitorado que a gente está dizendo. Então, assim, eu acho que ela pensou em se apropriar, em segurar essa parcela do eleitorado composto por evangélicos e por mulheres, como uma forma também desse público não se esvair, deles não perderem esses eleitores. A Michelle está cumprindo o papel de tentar limpar a sujeira misógina do marido. Ela mesma fala no vídeo. No vídeo ela fala isso. Fala, Eri. É só para dizer que enquanto estávamos aqui conversando, né, começou os outros dois jogos e a Holanda, em 6 minutos, já fez 2 gols na Tunísia. Tá 2-0 Holanda. É desse grupo que sai o adversário do Brasil, né? Inclusive. Então, muito possivelmente é a Holanda, né? Isso seria. A gente vai jogar realmente não, ou por Japão, enquanto, ou Japão ou Suécia. Ou Suécia. O pessoal torcendo aí para ser a Suécia. Eu estou torcendo para ser a Suécia. Bom, para fechar o assunto, a deputada Samia Bonfim, ela fez um vídeo comentando o vídeo da Michelle Bolsonaro. Vamos assistir, olha só. Gente, eu quero dar meus 2 pitacos sobre esse vídeo bombástico da Michelle. Quanto ela instrumentaliza a luta das mulheres, as bandeiras feministas, para, na verdade, tentar se projetar como uma candidata, né, à presidência da República. Primeiro, me chamou a atenção que ela reivindica as cotas para as mulheres nos partidos políticos, para reivindicar a candidatura. Minha internet que travou, viu, gente? Dela ao Senado em Santa Catarina, Carolina de Tone, que é justamente a autora do projeto de lei que quer acabar com essas cotas de gênero dentro dos partidos. Depois, ela fala que ela está sendo subestimada, não reconhecida como uma liderança política. Maltratada, vítima de machismo
Deixa eu Ele acho colocar o que vídeo. já caiu, Não caiu. Estou abrindo aqui no Instagram para colocar o vídeo enquanto Thalita volta das trevas. Quero dar meus 2 pitacos sobre esse vídeo bombástico da Michelle. O quanto ela instrumentaliza a luta das mulheres, as bandeiras feministas, para, na verdade, tentar se projetar como uma candidata, né, à presidência da República. Primeiro, me chamou a atenção que ela reivindica as cotas para as mulheres nos partidos políticos, para reivindicar a candidata dela ao Senado em Santa Catarina, Carolina de Tone, que é justamente a autora do projeto de lei que é acabar com essas cotas de gênero dentro dos partidos. Depois, ela fala que ela está sendo subestimada, não reconhecida como uma liderança política, maltratada, vítima de machismo. Muito interessante que quando somos nós que fazemos essa denúncia na política, elas chamam o quê? De mimimi, de exagero, nunca demonstraram nenhum tipo de solidariedade quando as mulheres sofrem violência política de gênero. E pior, elas passam a vida falando mal do feminismo, querendo convencer as mulheres brasileiras de que o problema para a vida delas é a luta feminista. Sendo que justamente esse vídeo expressa isso, o problema para as mulheres brasileiras é o machismo e partidos de extrema-direita, como é o caso do PL. A gente não se esqueceu o que o Bolsonaro fez contra as mulheres brasileiras quando foi presidente da República e ao longo da sua vida parlamentar. E a gente também não se engana que essas mulheres do PL, que passam a vida falando mal do feminismo, se utilizam dele de forma oportunista quando querem construir o seu próprio projeto de poder. E você que é uma mulher que me acompanha, o que você acha disso? Gente, eu quero dar meus 2 pitacos. Bom, é isso aí. Eu concordo totalmente com a deputada Samuel, né? Que é um pouco do que a gente acompanhou, falou aqui, conversamos a respeito. Professor Tiago, eu queria aproveitar e te perguntar uma outra questão que a gente, inclusive nós noticiamos essa semana aqui. Eu acho que você estava no ano passado, acho que a gente falou sobre isso, a respeito de um caso de um pai de uma criança que invade uma escola armado, porque a filha dele, de 4 anos, por conta de uma atividade pedagógica, fez um desenho de uma, enfim, de uma figura feminina que ela atribui a ser Yansan, que é uma orixá da mitologia iorubá, e é uma atividade pedagógica que atende à Lei 10.639, que fala do ensino de cultura, história e cultura afro-brasileira. Isso aconteceu no final do ano passado. Eu acho, bom, aí você vai me lembrar, nós falamos sobre isso aqui à época. E agora, essa semana, teve o vídeo desse episódio de quando os policiais militares que foram acionados por esse pai foram até a escola, e viralizou muito esse vídeo nos últimos dias. Nós mostramos aqui, inclusive, né? Eu e Eribaldo conversamos a respeito da abordagem da polícia, que é uma polícia militar, particularmente a de São Paulo, que tem frequentado cultos da Igreja Universal, que tem fabricação de bíblias com o brasão da Polícia Militar de São Paulo, e que há, digamos, um alinhamento do governo do Estado de São Paulo, porque é quem responde pela polícia, com a Igreja Universal, e que há um quadro que cada vez mais se apresenta de policiais alinhados ao neopentecostalismo, a esse projeto pseudo-evangélico de poder, né, de usurpar o poder dentro da política e, inclusive, a partir de um projeto ideológico, e que isso está invadindo as escolas. Aí houve essa situação. E aí queria aproveitar também e falar de um outro fato que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, você deve ter acompanhado, foi também viralizado um vídeo assim, bem violento mesmo, né, de agressão
de alunas de um colégio público, o Colégio Estadual Arnoldo Abruzini da Fonseca, na zona oeste do Rio, em Sepetiba, e que, segundo o relato de uma garota que foi a vítima das agressões, é uma adolescente de 17 anos, e que o resultado dessas agressões físicas vem justamente pelo fato dela ser candomblessista, portanto, ela frequenta terreiro de candomblé, e as garotas que praticaram as agressões físicas contra ela são cristãs. Aqui, pelo menos onde eu estou vendo a informação, não exemplificam se são evangélicas ou católicas, mas que são alunas cristãs, e que, inclusive, de acordo com a família dessa garota que foi vítima dessas agressões, essa briga, né, essa confusão, esse vídeo é um vídeo em que essa garota ela é covardemente agredida por outras meninas e que ela já vinha sofrendo episódios anteriores de agressões verbais e de discriminação, todos relacionados à fé, né, ao fato justamente dela ser frequentadora, né, dela ser candomblessista, dela frequentar terreiros de candomblé. E que ainda, quer dizer, isso não aconteceu do nada, né? A briga, a confusão, a agressão física. Que isso já foi o resultado de um episódio que se escalou e acarretou na briga. E que, segundo, inclusive, a vítima, né, a estudante, ela foi surpreendida por essa garota, que começaram a bater nela, né, com soco, chute, puxão de cabelo, e que, inclusive, também há relatos por parte da família, da mãe da garota e de familiares, que a escola, ela sabia, ela tinha informação a respeito do que estava acontecendo, mas não tomou nenhuma medida, né, de caráter, de sanção mesmo, né, de caráter ali mais de responsabilizar, de punir, né, suspender as garotas, qualquer coisa assim, tampouco nenhum exercício pedagógico, né, em termos do que é racismo religioso, do que é intolerância religiosa, do respeito ao fato das pessoas praticarem, estarem em religiões e terem práticas e crenças diversas, diferentes. Então, também isso não ocorreu. Então, eu queria juntar esses dois episódios para justamente te perguntar esse cenário sobre esses casos de intolerância religiosa e racismo religioso, porque é intolerância religiosa relacionado a religiões de matriz africana, e como isso, de alguma forma, professor, pode dialogar com algo que nós aqui exaustivamente falamos, que são a entrada das escolas cívico-militares, a entrada de uma agenda ideológica para dentro dessas escolas, né? Isso se deve à atuação desses policiais de alguma forma e também à maneira como a direção das escolas elas atuam em casos como esse. Se dá para a gente, de alguma forma, fazer essa relação, né? Tentando pensar num cenário mais macro da situação das escolas que a gente vem acompanhando. E só um adendo também, é algo, inclusive, que eu tenho pensado. Até para te perguntar isso, professor, a gente está em junho e eu tenho perguntado e visto que as escolas não têm feito mais festa junina. A gente falou aqui, inclusive, sobre isso, que, inclusive, o nome festa junina não pode mais nem falar, que agora é festa da colheita, festa cultural, alguma coisa assim. Que isso também, de alguma forma, pode ter a ver com essa agenda ideológica, né, em termos de intolerância religiosa, que aqui não é na dimensão da religião, no caso da festa junina, mas na dimensão da cultura, né? Então, também uma avaliação sobre isso. Se tudo isso a gente pode pensar aí numa inter-relação entre todas essas questões. Certo, Thalita. Então, vamos lá. A gente já conversou, sim, aqui algumas vezes, né, sobre essa questão da intolerância religiosa, né, dentro das escolas, dentro do ambiente
escolar e universitária, porque a gente também observa isso dentro das universidades, né? E eu entendo, tá, Thalita, Eribaldo e toda a comunidade aqui do Farol Brasil, que a gente tem o que chega até a mídia, né? O que acaba chegando até a gente, não representa a totalidade de casos que estão ocorrendo de intolerância religiosa, de preconceito racial, de preconceito religioso dentro das escolas. Tá? Acho que isso é um ponto. O que acaba chegando a gente são pouquíssimos casos em relação à totalidade que acontece, né? Então, assim, e a gente já está observando um aumento bastante considerável desses casos. Uma questão que eu já venho dizendo há muito tempo, né? Não é de hoje, né, que a gente tem observado isso. Eu venho afirmando que a lei número 11.645 de 2008, por que eu me refiro sempre a essa lei 11.645 e não a lei 10.639? Porque a lei, só para todo mundo entender, a lei 10.639, que ela é de 2003, ela estabelece nos ensinos oficiais, né, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, nas escolas públicas, nas escolas privadas, o ensino de história e cultura afro-brasileira. E aí, a Lei 11.645 de 2008, ela mantém o mesmíssimo texto, tá? Só que ela introduz a obrigatoriedade da temática da história e cultura afro-brasileira e indígena. Então, ela introduz essa questão indígena na lei de 2003, que não tratava, né, dessa questão. Então, Thalita, eu venho chamando a atenção há muito tempo de que dentro das escolas essa lei ela não é respeitada. Um primeiro ponto. Né? Um segundo ponto, que a questão da história e da cultura afro-brasileira é mais respeitada do que a questão indígena. Se a gente for pegar o que é trabalhado, o que é exercido nas escolas sobre a questão da história e cultura indígena, Thalita e Eri, assim, ela desaparece. A gente tem diversos professores e professoras, estudantes que nos acompanham aqui, e o pessoal pode se manifestar no chat para me dizer se eu estou vendo de menos, né, ou não. Mas o fato é que a gente não, as escolas, as redes educacionais, de uma maneira geral, elas têm ignorado desde sempre. Desde 2003, eu vejo essa lei, né, e modificada depois em 2008, sendo notoriamente ignorada dentro das escolas. E aí, quando a gente tem algum tipo de abordagem pedagógica sobre essas leis, notadamente, Thalita e Eri, a gente vê essas leis sendo tratadas por professores, sejam da área de ciências humanas, pessoal de história, de sociologia, de filosofia, de geografia, ou os professores e professoras de arte. Então, é quem, em geral, trabalha quando é trabalhado. Quando, na verdade, a lei diz que o ensino de história africana, afro-brasileira e indígena deve ser um ensino que perpassa todas as disciplinas, todos os componentes curriculares, né? Não é uma obrigatoriedade para uma ou outra área. Quando a gente estabelece a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, tanto a BNCC do ensino fundamental em 2017, quanto a BNCC do ensino médio em 2018, em ambos os casos contemplam a lei, né? Ela está englobada, a lei 11.645. Então, a BNCC, essa Base Nacional Comum Curricular, ela dialoga com a lei, ela traz a lei, ou seja, para os conteúdos que devem ser trabalhados em sala de aula
por professores e professoras, por currículo escolar. E, mais uma vez, essa lei ela vem sendo sistematicamente silenciada, ela vem sendo sistematicamente apagada, sistematicamente deixada de lado nos currículos escolares, seja das escolas municipais, estaduais, federais ou privadas. E aí, tanto é que se a gente pega, né, isso, vários estudos já foram feitos sobre isso, e é algo muito triste o que eu vou dizer, tá? Mas, em geral, e eu já vi muita gente querendo justificar, dizendo que não, mas Thiago, o pessoal trabalha sim. Aí quando você vai ver o trabalho que é feito em torno dessa lei, vocês sabem o que é trabalhado? Escravidão. A pessoa pega aquela parte lá, aquele período do Brasil colonial, aquela temática em torno da escravidão, tanto a escravidão indígena quanto a escravidão negra, para dizer que está trabalhando, sim, a lei 11.645. Então, fala lá de escravidão, aí pega, ela faz aquelas atividades, né, relacionadas ao Dia da Consciência Negra ou ao Dia dos Povos Indígenas, e aí pronto, tá? Cumprimos a lei. Então, assim, a gente já tem esse problema, tá, Thalita? Então, assim, do não cumprimento da lei, e eu imaginei, inclusive, com o retorno da SECADI, o governo Lula, né, recompõe a SECADI, que é a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, que o governo Bolsonaro havia acabado com essa secretaria. Eu imaginei que com o retorno dessa secretaria pudéssemos vir a ter uma política pública que, de fato, trabalhasse, né, estimulasse, incentivasse as escolas, as redes educacionais a tratarem dessa legislação. Infelizmente, não é algo que a gente tem observado no cotidiano das escolas, nem nenhum tipo de política pública vinda do Ministério da Educação sobre essa legislação. E aí, Thalita, a gente tem essa lei que não é cumprida, que não é tratada, junto com ela, aí a gente tem essa questão da intolerância religiosa, e dos frequentes ataques que as praticantes de religião de matriz africana têm recebido, né, em espaços, em locais, muitas das vezes públicos, né? As pessoas não se preocupam com isso, né? Teve aqui no Rio de Janeiro, fazem já alguns anos, um caso muito notório de uma menina, uma criança, salvo engano, 12, 13 anos, que estava com as suas roupas, né, não sei se era de umbanda ou de candomblé, mas com as roupas brancas, acho que ela estava indo para o terreiro, e ela recebeu uma pedrada na cabeça e ela teve um afundamento do crânio. Eu não sei se vocês vão lembrar desse caso que aconteceu há alguns anos, né? A gente tem casos, né, de terreiros sendo apedrejados, né, sendo incendiados, enfim, casos diversos. Então, a gente vê recorrentemente esses casos, enfim, que são públicos e notórios, sem que a polícia, e aí eu vou começar a trazer agora a questão da força policial, sem que a polícia investigue, sem que a polícia se manifeste, sem que a polícia prenda ou se envolva nesses casos. E por que eu falei disso tudo? Por que eu falei da questão, né, da lei que determina a obrigatoriedade do ensino? Por que eu falei da BNCC? E eu acho que é importante também falar sobre uma outra questão aqui para deixar bastante claro essa questão da legislação educacional, né? É o artigo 206 da Constituição, que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, tá? Vou destacar aqui 2 princípios, já o parágrafo 2 e o parágrafo 3, que é liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte, o saber. E o parágrafo 3º, que é o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e coexistência de instituições
públicas e privadas de ensino. Aí a gente olha também para a parte, né, da Constituição Federal, que fala sobre as polícias militares, né? Então, cabe às polícias militares a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Então, assim, e aí o decreto número 88.777, ele vai dizer o seguinte, que os tipos de policiamento das polícias militares, eles são ostensivo urbano e rural, de trânsito, florestal e de mananciais, rodoviário e ferroviário, de estradas, portuário, fluvial e lacustre, de radiopatrulha terrestre e aérea, segurança externa de estabelecimentos penais. E aí o que é interessante, sabe o que é? Por que eu estou falando isso, estou lendo esse trecho da Constituição? Só para mostrar que não é atribuição, não existe essa atribuição da Polícia Militar fiscalizar estabelecimentos de ensino. Então, assim, o que a gente tem observado é algo de extrema gravidade, é algo gravíssimo. Ou seja, não é a primeira vez que a gente está vendo isso, já é, salvo engano, casos que tomam grande dimensão, é a segunda vez, né, salvo engano, pode ter havido mais, mas é a segunda vez que policiais militares entram dentro de um espaço de ensino, entram dentro de uma escola, e dessa vez, né, tinham ali acho que dois carros de polícia, eram mais de 10 policiais que entraram na escola para poder questionar a direção da escola, para poder questionar a professora sobre uma atividade pedagógica que essa docente estava fazendo dentro de sala de aula, amparada, né, tanto na Lei 11.645, quanto na Base Nacional Comum Curricular, como na Constituição Federal. E assim, como é que essas pessoas, né, que primeiro não tem competência para isso, e aí eu estou falando de questão legal, né? Está lá na Constituição, está no decreto-lei que estabelece as atividades policiais, que regulamenta as atividades policiais. Então, não é atribuição deles. Segundo, eles não têm qualquer tipo de preparo, qualquer tipo de preparação, formação, não fizeram concurso, não são professores ou professoras, né? Não tem nenhum tipo de atribuição de fazer esse questionamento, né? Então, com qual autoridade eles se acham imbuídos de entrar dentro de uma escola fortemente armados, né? Eles entram com fuzil na escola, entram armados ostensivamente na escola para questionar esse conteúdo. Então, assim, isso, o Thalita, Eribaldo, camaradas que estão aqui com a gente, isso para mim só tem um nome. Isso é racismo religioso, isso é preconceito racial, e essas pessoas, eles deveriam estar sendo, nesse momento, eles deveriam estar afastados da corporação policial, deveriam ter seu porte de arma recolhido, suas armas recolhidas, e deveriam estar respondendo pelos seus atos. Agora, eu não tenho a mínima ilusão de que nada vai acontecer. E nada vai acontecer por quê? Porque esse lobby evangélico, esse lobby evangélico que a gente observa nos legislativos municipais, nos legislativos estaduais, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, vai impedir que qualquer tipo de atitude possa ser tomada contra esses policiais, né? Porque aí a gente vai ouvir, inclusive, que isso é cristofobia, que a gente está perseguindo os cristãos, quando, na verdade, são essas pessoas praticantes de religiões de matriz africana ou praticantes de religiões não hegemônicas, né? Lembrando que pessoas de outras religiões que não são as religiões cristãs hegemônicas também são perseguidas e também sofrem perseguições, né?
E aí, mais uma vez, a gente, para poder acabar com isso, para poder solucionar isso, a gente precisaria, enfim, demanda tempo, demanda educação e demanda atuação do poder público, que simplesmente não vem atuando. Tanto é que a gente vê casos e casos e casos, como muito bem lembrou Thalita, né? Desde o ano passado a gente vem falando disso, a gente vem destacando, e infelizmente eu sou muito pessimista em afirmar que daqui a pouco nós vamos estar falando novamente de algum caso de intolerância religiosa, de algum caso de espancamento, de agressão física, de agressão moral dentro das escolas contra praticantes de religião de matriz africana. Enquanto isso, a gente também já tratou aqui, né, Thalita e Eri, a gente vai observar, né, pastores indo para dentro das escolas, missionários indo para dentro das escolas, coaches indo para dentro das escolas, fazer palestras, fazer cultos maquiados de palestras, sem que nada seja feito. Até porque, Thalita, a gente tem ainda isso, né? O caso de muitos diretores e diretoras de escola que são evangélicos e que escondem toda essa perseguição que vem sendo orquestrada e perpetrada dentro das instituições de ensino. Mais uma vez, dentro das escolas, mas também dentro das universidades. A gente não pode esquecer, por exemplo, algo que é muito público e notório, daquelas famosas rodas de oração que ocorrem em alguns estabelecimentos de ensino nos intervalos, né? Seja ali na hora do recreio ou ali nos intervalos entre as aulas, onde a gente tem lá os grupos de oração, rodas de oração, que usam, né, o espaço público para poder se livre manifestar de maneira religiosa. Eu vou aproveitar para pedir para tu falar sobre a articulação, né? Eu lembro, inclusive, que quando eu estava na graduação, na minha turma a gente chamava de uma bancada evangélica, que era uma galera que nem era todo mundo evangélico, tinha os católicos, mas aí a gente resolveu que não seria um grande problema generalizar os cristãos todos numa categoria só, porque eles já faziam isso há 2 séculos com uma galera, então ia estar suave a gente fazer só por um semestre, né? Só por 4 aninhos. E aí tinha a bancada evangélica, e o professor Marcos Carvalho, ele passou um documentário, professor de África, passou um documentário chamado No Caminho dos Orixás, que basicamente era só para mostrar, assim, é um documentário bem interessante, para quem não assistiu, tem de graça. Do Pierre Berger, não é, Eribaldo, esse documentário? Isso, é um documentário bem legal, bem interessante, quem tem de graça no YouTube, vão lá assistir, é bem, bem legal mesmo, historicamente, né? Porque pega historiadores brasileiros, historiadores dos Estados Unidos, da Europa, de África, enfim, de vários lugares, e vão falando, são especialistas, são africanistas, né, na sua maioria, e eles vão mostrando, ó, como são as religiões de origem africana, né, na África, e como elas chegaram no Brasil e como elas mudaram, né? Quando chegaram no Brasil e por que mudaram, né? Como foi que elas ganharam a cara que a gente mais ou menos conhece hoje. É um bom documentário, não tem nada demais, não tem doutrinação religiosa, nada do tipo. Mas teve um rapaz que se incomodou muito, saiu, né? Como era um professor universitário, então ele consegue ter a banca que o professor do colégio não pode ter necessariamente, né? Então ele chegou e disse, se você quiser sair, tá tudo bem, mas você vai reprovar a minha cadeira. E ficou por isso mesmo, reprovou a cadeira. E isso já aconteceu assim. Algumas vezes a gente soube e viu e presenciou. Então é muito amplo. Nas escolas, a gente vê o apoio da polícia. Então, a gente vê, inclusive, o incentivo de governos. Por exemplo, em São Paulo, você vê o incentivo a esse tipo de prática por parte do próprio governador, por parte do prefeito. E a gente vê isso com o crescimento da extrema-direita. Em paralelo, a gente vê, além disso, um ataque à escola e ao profissional da educação, né? De que esses profissionais são doutrinadores, né, seja doutrinadores políticos, né, marxistas, enrustidos, todos marxistas, doutrinadores religiosos, doutrinadores de gênero, né, de ideologia de gênero e coisas do tipo,
e vê a escola como lugar ameaçador. A educação das crianças, ameaçador, a educação da moral familiar e assim por diante. Então, em paralelo, começa a surgir também esse movimento de homeschooling, que é um movimento anti-escola. É um movimento que enxerga a escola, enxerga o professor exatamente como esse lugar de ameaça, né? De que assiste um documentário como O Caminho dos Orixás e acha que é uma violência para com o cristianismo, para com a moral religiosa, e não um documento histórico da qual você tem que aprender, porque você tem que aprender, pô, sobre tudo. Você tem que aprender sobre o cristianismo e sobre religiões de matriz africana e sobre outras religiões que são importantes. Então, como tu enxerga esses dois movimentos simultâneos, né, que têm ganhado força aqui no Brasil? Uhum. Bom, Eri, eu tenho enxergado com uma preocupação assim gigantesca, né? E é justamente isso que você traz, né? Ou seja, digo que a educação básica é apenas uma das pontas, né, desse movimento que está ocorrendo, né? A gente tem esse movimento ocorrendo dentro das universidades, a gente tem esse movimento ocorrendo dentro da escola, e a gente não dá para desconsiderar talvez essas três pontas, eu vou chamar, né? Dessa política, né, religiosa e moral que vem crescendo dentro da nossa sociedade das últimas décadas, né? A gente tem todo um debate aí que a sociedade brasileira sempre foi uma sociedade conservadora, né? Enfim, mas assim, sobretudo se a gente pegar aí, né, década de 90, anos 2000 para cá, a gente tem observado o crescimento disso e que agora a gente tem aí três grandes pontas, né, se a gente parar para pensar friamente, que é essa questão, né, da militarização das escolas, como Thalita traz, essa questão que você lembra muito bem, Eri, do homeschooling ou do ensino domiciliar, que, na verdade, né, estão juntas com, acho que a terceira ponta, que seria essa demonização dos professores, essa demonização das escolas, esse processo que a gente observa muito fortemente no início dos anos 2000, aqui no Brasil, com esse movimento Escola Sem Partido, né, que passa a acusar os professores, a enxergar nos professores, né, não só de humanas, mas muito mais no de humanas do que no de outras áreas, o inimigo a ser vencido, né? Ou seja, porque a gente tem ali a questão, né, envolvendo a questão moral, a questão ética, que eles enxergam como algo que pode se contrapor ao projeto societário, ao projeto de Estado que eles têm. Né? Então, assim, o que é o homeschooling, na verdade? Né? O homeschooling é esse modelo, né? essa proposta de educação não escolar, né? Essa educação domiciliar, que não é feita dentro da escola, dentro do ambiente escolar. E aí, no Brasil, né, eu acho que eu até comentei aqui que eu observei, assisti uma audiência pública e assisti algumas coisas sobre, algumas falas sobre homeschooling, onde não se discute uma proposta pedagógica, onde não se discute avaliação, onde não se discute os profissionais que vão ser responsáveis pelo ensino e pela educação dos jovens, das crianças que estão dentro da sala de aula, e aí se discute o quê? Simplesmente a questão da moralidade, né? Ou seja, as palavras que são pronunciadas, né? A questão da família, a liberdade da família em não querer que a criança vá para a escola, esteja dentro do ambiente escolar,
Por quê? Porque o professor é o grande inimigo. Quando você coloca o policial militar, né, dentro de uma escola cívico-militar, o que é? O professor, a professora é o grande inimigo. Por quê? Porque o professor e a professora não dão conta, porque o professor e a professora precisam de ter supervisão, porque o professor e a professora não sabem ensinar, ou porque o professor e a professora estão doutrinando as crianças, os jovens. Né? E aí é isso, assim, o professor e a professora, a escola vira esse ambiente, né, esse ambiente maléfico, esse ambiente de doutrinação, né, como o próprio deputado Nicolas falou, né, são pessoas estranhas que você vai entregar ali os seus filhos nas mãos deles. Então, assim, é esse discurso que está presente, ou seja, a escola deixa de ser aquele local onde todas as pessoas, né, eram acolhidas, todas as crianças, todos os jovens que chegavam no ambiente escolar eram acolhidas e ali tinham, além do ensino, né, tinham acesso a uma série de políticas públicas do Estado, tinham um local seguro para ficar, tinham pessoas com as quais eles poderiam contar, inclusive, né, para poder denunciar casos de violência, casos de estupro, casos de feminicídio, casos, enfim, crimes diversos que essas crianças, esses jovens sofriam, seja em casa, seja em outros espaços que eles frequentavam, né, e um espaço onde eles podiam, né, ficar em segurança enquanto as mães estão fora de casa, enquanto as mães estão trabalhando, o espaço que eles podiam receber ali políticas públicas, inclusive de assistência social do próprio Estado. Então, assim, a escola passa a ser demonizada, a escola passa a ser acusada, a ser vista por essa parcela da sociedade como um local não seguro, né? E aí onde é o local de segurança para essas pessoas? O seio da família, que é o local, na verdade, que é a instituição social onde as crianças e os jovens mais sofrem. E a gente já falou aqui também sobre isso algumas vezes, né? E aí é isso, né? Ou seja, você tem questionado o papel de professores e professoras, você tem questionado a idoneidade desses professores e professoras, né? A gente não pode deixar de lado o kit gay, a gente não pode deixar de lado, né, a mamadeira de pênis, a gente não pode deixar de lado o fato, né, de que o discurso de que os professores estão doutrinando as crianças, a proibição, né, de banheiros para trans, porque isso tudo é dentro da escola. Na boca dessas pessoas, isso tudo ocorre dentro da escola. Então, a escola ela tem se transformado, né, para uma determinada parcela desse espaço, desse local seguro para os jovens, para crianças, num local extremamente perigoso, né, num local extremamente maléfico, maligno, e os professores, né, dessas pessoas, né, que estavam ali, que eram quem a comunidade podia contar, que tinham esse espaço nesse local de respeito, de acolhida, hoje são vistos, né, com desconfiança para uma parte significativa da sociedade. Então, o que a gente está vendo é isso, né, essa moldagem, esse modelo esse discurso, né, ideológico que vem sendo praticado, não é de hoje, isso já tem, como estou chamando a atenção, 20, 30 anos, né? Mas agora a gente está vendo aí o resultado dessa construção hegemônica, dessa construção social que tem sido feita ao longo de décadas e que tem, sobretudo, né, se conformado a partir desse predomínio ou desse domínio, né, mais uma vez, né, isso não tem nada a ver com os evangélicos, com a religião evangélica, mas tem a ver com esse grupo de pessoas, essa elite que está no poder, que vem se apropriando e que vem usando a religião para obter proveito próprio, né? E para ter esse proveito próprio tem contribuído grandemente com a quebra, né, de todos os pactos sociais que a gente vinha tendo até então.
Professor, só uma última questão, pegando um gancho na sua fala, é que para além da questão da agenda ideológica e tratar o professor como um inimigo a ser combatido, né, e a escola como esse ambiente hostil, junto com isso, você não acha também que não deixa de ser uma forma de mascarar os reais problemas da escola, em termos de estrutura, de investimento, de entender o que realmente é preciso fazer com que a sociedade tenha o seu olhar em relação ao que realmente precisa acontecer para as escolas brasileiras, para a educação? Porque junto com isso, me parece que tudo isso que você elencou acabam sendo espantalhos, quer dizer, são formas de você desviar a atenção para aquilo que realmente as pessoas precisam cobrar, questionar os políticos, o poder público. Eu sempre digo aqui, por exemplo, em relação ao banheiro trans, eu até faço um questionamento. Falo, olha, precisa ver se tem banheiro, se tem água no banheiro, se tem papel higiênico no banheiro, se vai ter porta no banheiro, se vai ter sabonete no banheiro. Antes de tentar discutir qualquer coisa, tem algumas situações de escolas que nem isso tem. Então, você não acha que isso também acaba sendo uma maneira de você realmente mascarar os reais problemas que precisam ser enfrentados? Quando a gente vai falar de escola, em particular escola pública, que é inclusive que é o que está na reflexão que você está fazendo no seu artigo lá para a Carta Capital, quando você vai falar do homeschooling? Eu não tenho dúvidas, Otalita, de que isso tenha acontecido. E não apenas esse discurso, né? Assim, não apenas, ou seja, o uso do homeschooling, o uso da militarização, né? E o uso desses espantalhos, né? Como o caso do banheiro, como é o caso, né, do kit gay, da doutrinação, da ideologização, né? O próprio questionamento, né, do papel dos professores e das professoras, para mim, demonstra isso, né? Por quê? Porque enquanto está se discutindo, enquanto está se falando que o professor e a professora são doutrinadores, e aí uma vez que eles são doutrinadores, que eles estão doutrinando, que eles não estão dando aula, né? E que eles estão partidarizando os jovens e as crianças, e aí como é que a gente vai acabar com isso? Como é que a gente acaba com isso? Com plataforma educacional. Como é que a gente acaba com isso? Comprando produtos, materiais didáticos, né, livros didáticos de péssima qualidade, né? Eu estava, inclusive, hoje, dando uma aula sobre essa questão, no qual eu estava falando justamente sobre essa questão desses materiais escolares. A gente tem, né, diversos governos estaduais, inclusive, né, o ex-ministro da Educação, que foi secretário de Educação em diversos estados, foi secretário de Educação em Minas, no Pará, em São Paulo, no Amazonas, o Rocieli Soares, que está, não sou eu que estou dizendo, né, a Polícia Federal que está investigando ele num esquema de compra de materiais didáticos, de livros didáticos. É isso que está acontecendo, né? Por quê? Porque se o professor está doutrinando, eu resolvo o problema. Eu boto ali um material didático feito pelo ChatGPT, feito com material copiado da internet, e literalmente, tá? Porque eu já vi esses materiais, tem uma orientanda que está trabalhando com isso. Então, assim, materiais de péssima qualidade. Thalita, vocês dois são professores de história. Imaginem um material didático que o conteúdo, tá, de um semestre inteiro, que se resume a 9 páginas. E em 9 páginas, além dos exercícios, ainda tem imagens, ainda tem charges, ainda tem desenhos. 9 páginas ali de papel. É isso, o material de um semestre inteiro. Eu vi esse material, assim, isso, aquela letra, né, aquela fonte grande e tudo mais. Ou seja, e aí você pega e resolve o problema, né, já que a professora é doutrinador, eu pago milhões de reais nesses materiais de péssima qualidade para poder colocar para os professores e professoras darem aula. Eu pego, contrato, né, uma empresa para fornecer um aplicativo que vai usar a inteligência artificial para indicar para o professor o que ele precisa fazer
dentro da sala de aula. Eu pego e esse aplicativo vai dizer os exercícios, vai botar o conteúdo, vai pegar ali uma aulinha feita com IA, por com estilo YouTube, e aí o professor ele tem que simplesmente reproduzir aquilo. E aí qual é o discurso? Não, porque os professores e as professoras, eles estão dentro da sala de aula doutrinando. Então, assim, para evitar que eles estejam doutrinando, a gente fornece esse tipo de material de péssima qualidade, né? A gente não discute, né, Thalita? A gente não vê nenhuma dessas pessoas, né, que acusam os professores, as professoras, que acusam as escolas, falando disso que você tratou, né? Ou seja, não vê ninguém perguntando se a escola tem banheiro, se a escola tem quadra de esporte, se a escola tem laboratório, se a sala de aula tem janela, se a sala de aula tem porta. Então, assim, são tipos de coisa que não são discutidas. Enquanto isso, né, se discute as questões morais. Então, eu concordo plenamente com você, ou seja, isso está servindo de uma espécie de cortina de fumaça para muita coisa, inclusive para a corrupção, como eu venho destacando e venho falando, né? Assim, inclusive para desvio de recursos públicos no campo da educação, para privatização das escolas, para privatização da gestão escolar. Hoje em dia, a gente já tem redes cujos diretores e diretoras de escola não precisam mais ser professores e professoras da rede, não precisam mais sequer ter nenhum tipo de curso de licenciatura, ou seja, basta que sejam pessoas ali que, entendam de gestão, que estão assumindo as gestões dessas escolas. Então, a gente tem aí todo um processo, né, de deslegitimação de professores e tem todo um processo de desconstrução, né, do campo educacional em curso. Tá bom. Professor, muito obrigada. Estou deixando aqui para vocês o link do artigo do professor Tiago Esteves, que ele escreveu lá para a Carta Capital. Muito bom. A gente discutiu, falamos aqui brevemente de homeschooling, porque na nossa conversa anterior a gente falou bastante, mostramos até o vídeo do Nicolas Ferreira, né? E certamente, possivelmente, a gente vai discutir outras vezes aí, porque essa é uma pauta que me parece que a extrema-direita tem novamente tentado fazer andar dentro do parlamento brasileiro. Então é isso. Professor Tiago, mais uma vez a gente te agradece pela sua participação, pelas suas análises aqui junto conosco, e até uma próxima. Bom frio. Aliás, qual que é seu palpite para o próximo... não dá para saber, né? Porque a gente não sabe qual é o Por enquanto, Japão. Por enquanto, Japão. Então vamos lá, eu vou fazer um comentáriozinho sobre o homeschooling, Thalita. Eu dou meu palpite aí e vou falar mal, porque eu acho que você é o único, eu sou o único que sou do contra. Mas vamos lá. Questão do homeschooling, pessoal. Essa semana a gente tem uma informação muito grave, eu acho que é importante a gente ficar mobilizados, né? Todos aqueles que são do campo educacional, ou todos aqueles que são da esquerda radical, que querem uma educação que seja que tenha qualidade, que seja igual, e que a gente não quer os retrocessos que a gente já observou na educação brasileira, né? Eu não quero que voltemos a ter aqueles dados sobre analfabetismo gigantesco. Quero jovens, quero os jovens da educação estadual, da educação pública, ingressando nas universidades públicas. A gente precisa ter muita atenção, porque a extrema-direita ela está se mobilizando essa semana para votar duas coisas no Senado Federal, tá? Na Comissão de Educação, eles estão devem tentar aprovar um projeto de lei que trata do homeschooling, que libera o homeschooling no Brasil, tá? Então, isso é uma articulação que eles estão fazendo na Comissão de Educação. Isso por quê? Porque o projeto no Senado Federal tem que passar por diversas comissões. Como é um projeto que trata de educação, a primeira comissão que passa é a Comissão de Educação. E outro lado, eles estão tentando aprovar o regime de urgência para que vá direto para o plenário do Senado Federal o homeschooling, né? Então, eles estão com dois movimentos dentro do Senado Federal para aprovar o homeschooling. Eu chamo a atenção que a gente tem que ficar com os dois olhos abertos. Um olho aberto no homeschooling e o outro olho aberto em outros temas
porque eles fizeram isso também no Plano Nacional de Educação, ou seja, jogaram o bode na sala. Qual era o bode na sala? O homeschooling e a militarização de escolas para aprovar a possibilidade, né, da verba destinada para a educação, dos recursos destinados para a educação serem utilizados também por instituições de ensino privadas. Tá? Então, tanto é que a gente já tem aí hoje o Pronatec, né, que é o quê? Que é a oferta de cursos técnicos por instituições privadas pagos com dinheiro público. Então, assim, eles jogaram um bode na sala e para aprovar outro. Então, assim, por isso que eu estou dizendo, a gente tem que estar com um olho no homeschooling e o outro olho nas outras pautas que estão ali orbitando no Senado Federal. Tá? Dito isso, Thalita, Eri, vou falar agora do jogo, né? Eu espero, né, que o Brasil ganhe, e aí eu gostei muito desse, porque vai ser o único jogo que a classe trabalhadora vai conseguir aproveitar o feriado, né? Porque o jogo vai ser 2 horas da tarde, então muita gente não vai trabalhar na parte da manhã e depois do jogo o pessoal não volta para o trabalho. Eu sei que aqui o Farol vai trabalhar, vocês vão trabalhar, né? Mas assim, a gente, por exemplo, na escola vai conseguir aproveitar esse feriado aí do jogo do Brasil. E dito isso, eu espero que o Brasil, né, consiga a vitória sobre o Japão. O Japão não é um adversário fácil, igual o pessoal está achando. O Japão é moleza. O Japão de hoje não é mais aquele Japão de 10, 15 anos atrás, aquele Japão que o Zico foi o técnico lá do Japão. Não é aquele Japão. A seleção do Japão é forte. Tanto é que ganhou do Brasil em amistoso, né, antes da Copa. Então a gente tem que estar ali com os 2 olhos abertos. Eu não estou fazendo nenhuma piada com os orientais, né? O Brasil tem que entrar com muito cuidado. Dito isso, queria fazer uma reclamação sobre o Vinícius Júnior, que eu não vi ninguém fazendo. Eu achei o Vinícius Júnior, beleza, o melhor jogador em campo, fez lá 2 gols, né, um terceiro que foi anulado. Entretanto, eu achei o Vinícius Júnior extremamente fominha. Né, diversos lances, o Brasil podia ter saído com uma goleada ainda maior contra a Escócia se o Vinícius Júnior tivesse olhado para o lado e passado a bola para o Ryan, pelo menos umas 2 ou 3 jogadas. Ele preferiu fazer a jogada sozinho, perder a bola. Se ele tivesse olhado para o lado, o Ryan sozinho tinha entrado e feito o gol. Isso foi pelo menos em 2 ou 3 oportunidades, e depois também não foi só com o Ryan, porque quando o técnico Ancelotti atira o Ryan e coloca, agora eu esqueci o nome, mas era o número 22 do Brasil, o Vinícius Júnior fez a mesma... Oi? Martinelli. O Martinelli, né? Foi a mesmíssima coisa, mas 2 lances que era só o Vinícius Júnior ter tocado a bola que o Brasil faria o gol. Agora, em vez disso, ele preferiu, né, ele manter ali a coisa do jogo dele, querer fazer gol, querer ter mais gols do que Messi, né? Então, assim, acho que ele precisa... Eu não vi ninguém falando, muito pelo contrário, eu vi os comentaristas reclamando de uma jogada que o Ryan não passou a bola para o Vinícius Júnior. Né? Então, eu ia falar isso. Foi uma única vez que o Ryan fez isso. Aí pronto, o mundo desabou na cabeça do Ryan e o Vinícius Júnior fez isso várias e várias vezes. Assim, o Brasil podia ter dado uma goleada histórica na Escócia e não fez porque o Vinícius Júnior foi fominha. Esse lance, inclusive, do Ryan, eu vi mais de um flamenguista vindo encher o saco, dizendo, uma amiga minha, inclusive, mandou mensagem falando, viu, avisa o Ryan que não ele não está no Vasco, não. Então ele pode passar a bola. Enfim, é isso. Tinha que vir de flamenguista esse tipo de comentário, né? Evidentemente. Flamengo não deveria nem existir. Eu concordo. Eu também concordo. Todos concordamos. Tá bom, professor Thiago, obrigado. Eu concordo com o Thiago que Vinícius Júnior foi muito fominha. O meu ponto é só que Vinícius Júnior sempre é fominha. Essa é a característica de Vini Júnior jogando. Ele é fominha no Real Madrid, é fominha na final da Champions, é fominha empatando, é fominha goleando. Ele é fominha. Agora ele decide. Esse é o ponto. Agora, eu vou ficar puto se o Brasil perder e ele for fominha. Aí eu vou ficar puto. Uhum. É condicionado pelo resultado. O estilo de jogo fominha condiciona o resultado. Exato. Enquanto tá ganhando, tá bem, né? Eu quero ver a hora
estiver perdendo e aí ele vai lá e não toca a bola simplesmente porque ele quer fazer o gol. Aí vai ser o grande problema. Apesar que Vini Júnior, da última Copa para cá, também é o líder em assistência do Brasil. Uhum. O homem tá... É isso, ele centraliza o jogo demais, né? Mas ele faz isso no Real Madrid também. Tanto que a briga dele com o Mbappé é essa. Que é o outro, né? Que é o outro que faz a mesma coisa. Que não toca para ninguém, É o outro. O Flamengo é o time da classe trabalhadora e é por isso que a classe trabalhadora brasileira está vivendo a ascensão do fascismo. Exato. Eu nem ia problematizar essa frase aí, de se colocar na tela. Mas vai que está admitindo fake news aqui. Não conhece fake news, não conhece. Ô, Thalita, existe um dado irrefutável, Thalita. Repare só. Todos os países cuja revolução socialista foi bem sucedida, não existe o Flamengo. Mas, Eri, uma curiosidade que eu tenho. Por mim. Uma curiosidade que eu tenho. O Flamengo roubou do esporte o vermelho e preto também, assim como o título de 87. Eu não sei de quando o Flamengo foi criado, não. O esporte foi de 1905. Uhum. Eu não duvido que tenha roubado do esporte o vermelho e preto também. É possível. Então, deixa ela antes que eu seja cancelado aqui. Não, eu ia dizer o seguinte, eu ia falar do Danilo. Eu odeio o Danilo e eu amo o Danilo. Eu gosto muito do Danilo, de verdade. Eu acho o Danilo, a postura dele como jogador, mas eu odeio ele ao mesmo tempo, né? E é do Flamengo, infelizmente. Mas eu acho ele eu gosto bastante dele, acho que a postura dele é isso, né? Um intelectual, digamos, da nossa seleção. É um ponto fora da curva, né? Não, agora eu vou falar uma coisa para vocês, para fazer as pazes com a torcida do Flamengo. Eu até hoje não entendi a convocação, né? Não só a do Neymar, não entendi, como a do Igor Thiago e deixar o Pedro de fora. Como é que ele não convoca o Pedro e leva o Igor Thiago? Não, mas é porque Pedro não tem condições. Ele jogou a última Copa, ele não tem... Pedro, ele é o seguinte, quando ele joga bem, ele é top. O problema é que Pedro joga bem de lua. Ele é um cara volátil. E o Igor Thiago, não. Ele é o cara esforçado, mas que joga bem. Joga nota 6, 7, quase sempre. É o que passa ali na Exatamente. No futebol de hoje, é melhor você ter um cara muito esforçado, que vai correr, que vai brigar, do que ter um cara craque que só vai ser craque a cada lua cheia, assim. Você não sabe quando vai ter a lua cheia. Então, acho que esse é o problema de Pedro. E é isso que separa Pedro do futebol europeu. É a intensidade e a constância. Se ele fosse mais constante, mais intenso, ele era craque absurdo, assim. Então tá bom. Então, beleza, gente. Até a próxima. Valeu, professor Thiago. Boa noite. Até amanhã. Valeu.